Esta é uma reimaginação dramática da história de Isabela, estruturada conforme solicitado em 10 parágrafos de narrativa contínua, utilizando aspas e negrito para destacar os diálogos e pensamentos diretos. Underline, 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 underline. O asfalto da rodovia parecia derreter sob o sol implacável do meio-dia, criando miragens que dançavam diante dos olhos de Isabela Silva. Ao volante de sua BMW branca, a jovem executiva, herdeira do império construído por seu pai, Roberto Silva, mergulhava em pensamentos sobre sua próxima viagem de luxo à Europa. O conforto do ar-condicionado e o silêncio do carro blindado a isolavam do mundo exterior, até que duas figuras estáticas no acostamento quebraram a monotonia da paisagem árida. Sentados sobre uma mala de couro desgastada, um casal de idosos parecia enfrentar o calor extremo com uma resignação assustadora. Mesmo acostumada a ignorar as mazelas sociais de sua posição privilegiada, algo na fragilidade daquelas mãos dadas a fez reduzir a velocidade até parar. Ao descer do veículo, o bafo quente da estrada a atingiu como um golpe físico, mas ela caminhou decidida até os desconhecidos. O homem possuía cabelos de um branco nível e olhos que carregavam uma gentileza melancólica, enquanto a mulher, em seu vestido florido e desbotado, lutava para conter as lágrimas. Com licença, disse Isabela, aproximando-se com uma cautela que raramente exercia, vocês estão bem. Precisam de ajuda. O homem levantou o rosto, e sua voz saiu fraca, quase um sussurro desidratado pelo tempo de espera. Minha filha, fomos deixados aqui. Nossa família. Eles disseram que voltariam, mas isso foi há horas, explicou ele, enquanto a esposa completava em um fio de voz, estamos esperando há tanto tempo. O sol está tão forte e não temos para onde ir. Tomada por uma súbita onda de compaixão que desafiava sua lógica pragmática, Isabela decidiu que não poderia deixá-los à própria sorte naquele deserto de asfalto. Vocês não podem ficar aqui. É perigoso e vocês podem se desidratar. Venham. Vou levá-los para um lugar seguro, afirmou ela, ajudando a senhora a se firmar sobre as pernas trêmulas. Foi nesse instante que seu celular vibrou com a insistência de um comando militar, era Roberto Silva. Ao atender, a voz do magnata cortou a linha com a impaciência de quem não admite atrasos. Isabela, onde você está? Temos uma reunião importante em 1 hora e você não pode se atrasar, ordenou o pai, alheio ao drama humano que se desenrolava a quilômetros dali. A resposta da filha foi firme, embora ela soubesse que enfrentaria resistência. Pai, encontrei 2 pessoas que precisam de ajuda. Vou levá-las para casa e depois vou aí. Do outro lado, o silêncio de Roberto foi carregado de desprezo antes de ele explodir em uma advertência fria. Não seja ingênua, Isabela. Você não conhece essas pessoas. Pode ser perigoso. Deixe isso para os outros resolverem. Nossos problemas são nossa prioridade. Diante da insistência dela, ele encerrou a chamada com uma ameaça velada, faça o que quiser, mas assuma as consequências e não se atrase para a reunião. O som do desligamento seco ecoou na mente de Isabela como um sinal de que as prioridades de seu pai eram feitas de gelo e cifras. Ignorando a ordem paterna, ela acomodou os idosos no banco de trás, sentindo o contraste entre a sofisticação do couro e a simplicidade das roupas dos passageiros. Como vocês se chamam? Perguntou ela, tentando suavizar o ambiente enquanto ligava o motor. O homem sorriu com uma gratidão que parecia purificar o ar tenso. Eu sou Vicente, e esta é minha esposa, Margarida. Somos muito gratos pela sua bondade, minha filha. Isabela sorriu de volta pelo retrovisor, apresentando-se e perguntando sobre o paradeiro da família deles. Vocês moram aqui na região. Posso levá-los para casa? Questionou, mas o silêncio que se seguiu foi cortante, carregado de uma dor que nenhuma herança poderia curar. Margarida quebrou o silêncio com a voz embargada pela traição mais profunda que um ser humano pode sofrer. Não temos mais casa. Nosso filho. Ele disse que não podia mais cuidar de nós, que éramos um peso. Ele nos trouxe até aqui e disse que voltaria. Vicente, apertando a mão da esposa, confirmou o abandono com uma lucidez devastadora, mas já estamos esperando desde cedo. Acho que ele não vai voltar mesmo.
A revolta borbulhou no peito de Isabela. Ela não conseguia conceber como alguém descartaria os próprios pais como se fossem entulhos na beira de uma estrada. Vocês vão ficar bem, prometeu ela, acelerando em direção à sua mansão. Vou levá-los para minha casa. Vocês vão descansar e comer. Depois resolveremos tudo. Durante o trajeto, os idosos começaram a conversar em um tom baixo, acreditando que a jovem estava distraída com o trânsito. No entanto, uma frase específica atravessou a barreira do som ambiente e atingiu Isabela como um relâmpago. Nossa neta. Se ela soubesse, murmurou Vicente para a esposa. Curiosa e sentindo um calafrio inexplicável, Isabela interrompeu a conversa privada. Com licença, vocês mencionaram uma neta. O casal trocou um olhar carregado de segredos ancestrais e uma hesitação que fez o ar dentro da BMW parecer subitamente pesado. Vicente respirou fundo e soltou as palavras que mudariam o curso da história daquela família. Sim, nossa neta. Procuramos por ela há anos. Ela se chama Isabela Silva. O impacto da revelação foi tão violento que os reflexos de Isabela giram por puro instinto, fazendo-a pisar no freio bruscamente. O carro derrapou levemente antes de parar no acostamento, envolto em uma nuvem de poeira e silêncio absoluto. Com o coração martelando contra as costelas e as mãos suando sobre o volante, ela se virou para o banco de trás, encarando aqueles rostos que agora pareciam estranhamente familiares sob a luz da verdade. O que vocês disseram? Perguntou ela, a voz oscilando entre o medo e a esperança. Margarida, com lágrimas lavando os sulcos de seu rosto envelhecido, estendeu a mão para a jovem. Você é ela, não é, nossa netinha. Você é igual ao seu pai quando era jovem. O mundo de certezas de Isabela desmoronou em segundos. Isso é impossível, balbuciou ela, tentando organizar as memórias distorcidas que possuía. Meus avós. Meu pai sempre disse que vocês desapareceram quando eu era bebê, que nunca mais souberam de vocês. Vicente, movido por um amor que décadas de separação não conseguiram apagar, tocou gentilmente o rosto de Isabela, sentindo a pele da neta que ele só conhecia em sonhos. Minha netinha linda, nunca desaparecemos. Seu pai. Ele nos escondeu de você. A revelação de que seu herói, o grande empresário Roberto Silva, era na verdade um homem capaz de apagar as próprias raízes, doeu mais do que qualquer deserto sob o sol. Lágrimas de choque e fúria começaram a rolar pelo rosto de Isabela enquanto ela processava a traição sistemática de seu pai. Ela olhou para os dois idosos, seus avós, que tinham sido descartados na estrada pelo próprio filho para que a imagem de sucesso dele não fosse manchada pela origem humilde dos pais. Por que ele faria isso? Sussurrou ela, sentindo o peso da mentira que sustentou sua vida de luxo. Margarida segurou sua mão com firmeza, oferecendo o conforto que Isabela nem sabia que precisava. Porque ele tem vergonha de nós, querida. Vergonha de onde veio. Naquela estrada deserta, Isabela percebeu que a reunião de negócios de seu pai não importava mais, ela acabará de encontrar o único patrimônio que realmente tinha valor, e a vida de luxo que conhecia jamais seria a mesma. Esta continuação mergulha no confronto emocional dentro da mansão Silva, estruturada em 10 parágrafos narrativos com diálogos destacados em negrito e aspas, conforme solicitado. Underline, 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 underline. O silêncio que se seguiu à revelação na estrada estendeu-se pelos 10 minutos finais do trajeto, pesando sobre os ombros de Isabela como uma redoma de chumbo. Suas mãos, antes firmes no volante da BMW, agora tremiam visivelmente enquanto ela processava a ideia de que sua árvore genealógica fora podada por uma mentira cruel. No banco de trás, Vicente e Margarida trocavam sussurros carregados de uma emoção represada por quase 2 décadas, observando a neta que crescerá sob a sombra de uma história inventada. Ao atingir o imponente portão eletrônico da mansão Silva, Isabela hesitou por um segundo. A propriedade que sempre fora seu símbolo de segurança agora parecia um monumento erguido sobre fundações de falsidade. Ao cruzarem a entrada, a opulência da casa de 3 andares e seus jardins milimetricamente podados provocaram uma reação imediata nos idosos. Nossa Senhora, murmurou Margarida, colando o rosto ao vidro com uma expressão que misturava assombro e uma tristeza profunda. Tudo isso.
Tudo isso era para ser nosso também, completou ela, referindo-se não ao luxo material, mas ao direito de pertencer àquela vida. Vicente, percebendo o desconforto da esposa, apertou sua mão com uma dignidade silenciosa que contrastava com a ostentação ao redor. Não pense nisso agora, querida. O importante é que encontramos nossa netinha, disse ele, tentando focar apenas no milagre do reencontro. Isabela estacionou discretamente na garagem e guiou os avós pela porta dos fundos, esperando ganhar tempo para organizar os pensamentos antes do embate inevitável com o pai. Ela os acomodou no sofisticado sofá de couro italiano da sala de estar, sentindo-se uma estranha em sua própria casa. Sentem-se aqui, pediu ela, buscando um tom de voz que não denunciasse seu colapso interno. Vou buscar água gelada e algo para comer. Contudo, ao retornar da cozinha com uma bandeja, encontrou Margarida paralisada diante da lareira, os olhos fixos em um porta-retratos que Isabela via todos os dias, mas que nunca aprenderá a ler de verdade. A voz de Margarida saiu embargada, apontando para a foto da formatura de Roberto Silva na universidade. Minha filha. Você sabe quem são essas pessoas ao lado do seu pai? Perguntou a idosa, com o dedo trêmulo indicando o casal que sorria orgulhoso ao lado do jovem recém-formado. Isabela se aproximou, repetindo a narrativa que lhe fora ensinada desde o berço. São meus outros avós, os pais da minha mãe. Eles que me criaram depois que ela se foi, respondeu, mas a certeza em sua voz vacilou ao notar a reação de Vicente. O homem levantou-se lentamente, caminhando até a imagem com uma autoridade mansa que exigia a verdade. Não, querida, corrigiu Vicente, olhando profundamente nos olhos da neta. Esses somos nós, eu e sua avó Margarida. No dia da formatura do Roberto. Veja bem meus olhos, minha altura. Compare conosco agora. O sangue de Isabela pareceu congelar enquanto ela alternava o olhar entre o papel fotográfico e as figuras reais diante dela. A semelhança era uma prova física irrefutável. O formato do queixo, a inclinação do sorriso e o brilho nos olhos eram idênticos. Isso não pode ser verdade, sussurrou ela, sentindo o papel vibrar em seus dedos. Se vocês são meus avós paternos, então quem são os pais da minha mãe? Margarida explicou a extensão da fraude com uma suavidade que cortava como navalha. Os pais da sua mãe morreram quando ela ainda era adolescente. Seu pai inventou essa história para você nunca nos procurar. Ele disse para todos que nós tínhamos desaparecido, mas a verdade é que ele nos escondeu. Antes que Isabela pudesse digerir a monstruosidade daquela revelação, o som da porta da frente batendo ecoou pelo mármore do hall. Passos firmes e autoritários anunciaram a chegada do dono do império. Isabela. Onde você está? Precisamos conversar sobre sua irresponsabilidade de hoje, bradou Roberto Silva, entrando na sala com sua postura inabalável. O impacto visual foi imediato e devastador, ao ver Vicente e Margarida sentados em seu santuário de riqueza. O rosto de Roberto empalideceu até atingir um tom cadavérico. O silêncio que se instalou foi tão denso que o tic-tac do relógio de parede parecia um martelo. O magnata, acostumado a dominar as salas de reunião mais competitivas do país, estava paralisado, como se estivesse diante de fantasmas que ele próprio tentará enterrar vivos. Vicente foi o primeiro a romper a barreira do choque, levantando-se com a calma de quem não tem mais nada a perder. Olá, meu filho, disse ele, sua voz ressoando com uma autoridade que nenhum dinheiro poderia comprar. Roberto gaguejou, a máscara de confiança derretendo diante de sua filha. Quanto tempo? Como vocês chegaram aqui? Perguntou ele, a voz falhando em uma tentativa patética de manter o controle. Margarida levantou-se também, encarando o filho com um olhar que misturava pena e reprovação. Sua filha nos encontrou abandonados na estrada. Ela tem o coração que você perdeu há muito tempo, declarou ela. Isabela, observando o pai tremer diante de dois idosos frágeis, sentiu uma mistura de nojo e desolação. Pai, por que você mentiu para mim? Por que disse que eles tinham desaparecido? Questionou a jovem, com as lágrimas finalmente transbordando. Roberto tentou desesperadamente reconstruir sua narrativa, passando a mão pelo cabelo impecável. Isabela, você não entende a situação. É complicado, justificou ele, mas Vicente não permitiu a evasão. Complicado.
Complicado é descobrir que o filho que você criou com tanto amor te abandona porque tem vergonha de sua origem humilde, rebateu o idoso. O empresário tentou uma última defesa, alegando que não sentia vergonha, mas foi interrompido por Margarida, que retirou um envelope amarelado de sua bolsa velha. Então, explique isso, disse ela, entregando a carta a Isabela, que começou a ler o conteúdo em voz alta, expondo as palavras cruéis de Roberto escritas 18 anos atrás. A leitura da carta, onde Roberto pedia para ser considerado morto e proibia o contato para não prejudicar seus negócios, selou o destino daquela família. Você escreveu isso? Perguntou Isabela, a voz quebrada pela decepção absoluta. Você realmente disse para eles considerarem que não tinham mais um filho? Roberto tentou se aproximar, buscando perdão ou a compreensão através da lógica empresarial. Isabela, quando comecei a crescer nos negócios, descobri que minha origem humilde estava atrapalhando contratos importantes. Pessoas influentes não queriam se associar a alguém que veio da pobreza, defendeu-se. Vicente, com a dor evidente em cada palavra, encerrou a discussão. Então você escolheu o dinheiro. Escolheu a riqueza em vez da família que te amou incondicionalmente. A atmosfera na sala de estar tornou-se sufocante quando Roberto tentou justificar o injustificável sob o olhar inquisidor de sua filha. Eu tinha que pensar no futuro da Isabela. Queria que ela tivesse todas as oportunidades que eu nunca tive, declarou ele, buscando um refúgio moral para sua traição. Entretanto, Margarida deu um passo à frente, segurando as mãos da neta com uma firmeza que silenciou as desculpas do filho. Querida, há algo mais que você precisa saber. Algo que seu pai nunca contou sobre como ele conseguiu o dinheiro para começar sua empresa, revelou a idosa, ignorando o apelo desesperado de Roberto, que empalideceu ao perceber que seu último segredo estava prestes a ruir. O desespero de Roberto transbordou em um comando inútil: mãe, não. Sem hesitar, Margarida continuou a expor a fundação de areia sobre a qual o Império Silva fora erguido. Ele vendeu a casa onde vocês moraram a vida toda. A casa que seu avô construiu com as próprias mãos. Vendeu tudo que nós tínhamos e nunca nos deu um centavo de volta. Isabela sentiu o mundo oscilar sob seus pés, sentindo a náusea da decepção profunda. Pai, isso é verdade? Perguntou ela, e o silêncio dele foi o golpe final em sua admiração. O herói que ela acreditava ter vencido por esforço próprio era, na verdade, um homem que roubara o teto dos próprios pais. Vicente, que até então parecia apenas uma vítima frágil, assumiu uma postura de autoridade inesperada ao retomar a palavra. E tem mais. Isabela, sua avó e eu nunca assinamos nenhum documento transferindo nossa propriedade para seu pai. Tecnicamente, ele roubou nossa herança. Diante da acusação de crime, Roberto explodiu em uma fúria defensiva, perdendo qualquer rastro de sua elegância habitual. Parem. Vocês não sabem de nada. Eu transformei aqueles poucos reais em um império. Dei para Isabela uma vida que vocês jamais poderiam oferecer, gritou ele, tentando medir o valor da família através de cifrões e luxo. Isabela, no entanto, não se deixou seduzir pela lógica materialista do pai, confrontando-o com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Uma vida construída sobre mentiras e traição. Uma vida que me custou conhecer meus verdadeiros avós por mais de 20 anos, rebateu ela, enquanto era acolhida pelo abraço terno de Margarida. Netinha querida, não importa o que aconteceu, o que importa é que agora estamos juntos, consolou a avó. Mas Vicente ainda tinha uma última peça para mover naquele tabuleiro de verdades enterradas, caminhando até sua mala velha para retirar uma pasta de documentos que carregava o peso da justiça. O patriarca encarou o filho com um olhar que atravessava as máscaras de poder de Roberto. Você quer saber por que estávamos naquela estrada hoje? Não foi porque fomos abandonados por acaso, afirmou Vicente, fazendo o rosto de Roberto transitar do pálido ao cinza. Do que você está falando? Balbuciou o empresário. Vicente abriu a pasta e exibiu papéis oficiais com o selo do Estado. Estávamos voltando do cartório da cidade vizinha. Depois de anos investigando, finalmente conseguimos reunir todas as provas de que você forjou nossa assinatura na venda da propriedade. Estes documentos provam que você cometeu falsificação e apropriação indébita.
Mesmo diante da prova do crime que poderia destruir sua reputação e sua liberdade, Vicente ofereceu uma misericórdia que Roberto não merecia. Mas sabe o que mais, meu filho? Mesmo depois de tudo isso, ainda te amamos. O silêncio que se instalou era denso, quase sólido, enquanto Roberto olhava para os papéis como se fossem sua própria sentença de morte. Isabela, buscando um resquício de humanidade num homem que a criará, sussurrou com a voz trêmula: Pai, olhe nos meus olhos e me diga que isso não é verdade. Pela primeira vez, ela viu o medo genuíno habitar o rosto daquele que sempre se julgou invencível. Roberto tentou uma última cartada emocional, mas sua voz já não carregava o peso da autoridade. Isabela, você precisa entender que tudo o que fiz foi pensando em você. Vicente o interrompeu com um gesto seco. Não, Roberto, chega de mentiras. O idoso dirigiu-se então a uma gaveta específica da estante, um compartimento que Isabela sempre vira trancado sob a justificativa de conter documentos corporativos sigilosos. Isabela, você se lembra desta gaveta sempre trancada no escritório do seu pai? Perguntou o avô, enquanto Margarida retirava uma pequena chave dourada de sua bolsa, guardada como um tesouro por quase 2 décadas. Vocês não podem mexer nas minhas coisas. Esta é minha casa, protestou Roberto, tentando avançar, mas foi detido pelo olhar gélido de Vicente. Na verdade, esta gaveta contém coisas que eram nossas muito antes de serem suas, explicou o avô ao inserir a chave. O clique suave da tranca abrindo revelou um acervo de memórias que Roberto tentará extirpar da realidade. Margarida aproximou-se da neta com ternura infinita. Você quer ver como era sua vida antes do seu pai decidir nos apagar dela? Perguntou, estendendo a primeira fotografia que fez o coração de Isabela saltar no peito. A imagem mostrava Isabela aos 2 anos de idade, rindo no colo de Margarida enquanto Vicente a balançava em um parque simples. Isso sou eu, balbuciou a jovem, tocando o papel amarelado. Você vinha passar todos os fins de semana conosco. Seu pai trabalhava muito, então nós cuidávamos de você. Você nos chamava de vovô Vince e vovó Magá, relembrou a avó. As memórias começaram a emergir como bolhas de ar do fundo de um oceano, o sabor de bolinhos de chuva com açúcar e canela e o calor de um lar que não cheirava a dinheiro, mas a afeto. O golpe final veio com uma foto de Roberto, jovem e sorridente, abraçando os pais em frente a uma casa humilde com a placa Família Silva. Esta era nossa casa, Isabela. A casa onde seu pai cresceu. Ele vendeu tudo isso sem nos consultar, explicou Vicente. Isabela olhou para o pai, sentindo o abismo entre o homem da foto e o magnata frio à sua frente. Mas pai, você sempre disse que cresceu em orfanatos, exclamou ela. Vicente então leu uma carta antiga de Roberto, prometendo uma vida melhor aos pais após usar o dinheiro da venda da casa. Essa promessa foi feita há exatos 18 anos, Roberto, concluiu o avô, selando o destino daquele império construído sobre a ruína do próprio sangue. Esta conclusão dramática encerra a jornada de descoberta de Isabela, estruturada em 10 parágrafos que detalham a queda final de Roberto Silva, utilizando negrito e aspas para destacar a intensidade dos diálogos. Underline, 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 underline. O silêncio que se seguiu à leitura da carta de 18 anos atrás era um abismo entre pai e filha. Isabela segurava o papel amarelado, sentindo o peso da promessa vazia de um homem que trocara o caráter pela conta bancária. Pai, você realmente prometeu comprar uma casa melhor para eles, questionou ela, mas o silêncio de Roberto foi uma confissão muda de sua covardia. Sem dar trégua ao filho, Margarida retirou um segundo envelope, este muito mais recente e volumoso. Isabela, há 3 meses contratamos um investigador particular. Descobrimos coisas sobre a empresa do seu pai que nem você sabe, revelou a avó, enquanto a jovem sentiu o estômago revirar diante do que estava por vir. Vicente espalhou documentos técnicos sobre a mesa de centro, desmanchando a fachada de homem feito por si mesmo que Roberto ostentava. Sua empresa, querida neta, foi construída inteiramente com dinheiro que era nosso por direito. Não apenas da venda da casa, mas de uma herança que seu pai escondeu de nós, explicou o avô. Isabela desabou em uma poltrona, sentindo a gravidade das palavras.
Descobriu que seu bisavô deixará propriedades valiosas para Vicente, mas que Roberto interceptara os documentos, falsificando a identidade do próprio pai para clamar os bens e fundar seu império sobre um crime de família. A explosão de Roberto foi um último ato de desespero para manter a máscara. Chega! Vocês estão inventando histórias para manipular minha filha, gritou ele, mas Vicente levantou-se com uma calma glacial. Roberto, você quer que eu ligue para o investigador agora? Ele tem provas de como você falsificou minha assinatura 5 vezes. Como se o destino estivesse ouvindo, o celular de Vicente tocou. No viva voz, a voz do investigador confirmou o golpe. Senhor Vicente, localizei mais 2 imóveis transferidos ilegalmente. O valor total da fraude passa de 8 milhões de reais. O Império Silva não era fruto de genialidade, mas de um roubo sistemático contra os próprios pais. O golpe de misericórdia veio quando o investigador revelou que a Silva Empreendimentos estava à beira da falência, sustentada apenas por garantias de bens roubados. Roberto desabou em uma cadeira, a altivez sendo substituída por uma derrota absoluta. Está bem, está bem. É verdade. Tudo é verdade, admitiu ele, finalmente rendido à própria sombra. Isabela o encarava com uma mistura de repulsa e luto. Mas por que, pai? Por que fez isso com as pessoas que mais te amavam? Perguntou ela. A resposta de Roberto foi o ápice de sua insegurança, porque eu tinha medo, Isabela. Medo de não ser suficiente, de você crescer pobre e de ser julgado pelas minhas origens. A dor de Vicente transbordou em uma constatação amarga. Então você preferiu roubar e mentir, disse o pai de Roberto. A defesa do empresário soou oca e patética, eu ia devolver tudo. Quando a empresa estivesse grande o suficiente, eu ia. Margarida o interrompeu com o peso de quase 2 décadas de solidão. 18 anos, filho. 18 anos esperando uma ligação, uma visita, qualquer sinal de que você ainda se lembrava de nós. Isabela caminhou até a janela, observando a riqueza que agora lhe parecia obscena, construída sobre o abandono e o silêncio forçado daqueles que a amaram na infância. De costas para o pai, a jovem revelou a cicatriz que o dinheiro jamais fecharia. Sabe o que mais me machuca? Não é nem o dinheiro, pai. É saber que enquanto eu sonhava em conhecer meus avós, eles estavam vivos e você impediu nosso reencontro. Vicente aproximou-se e colocou a mão em seu ombro, preparando-a para a revelação mais sombria de todas. Netinha, há algo mais. Não fomos abandonados por acaso naquela estrada. Ele explicou que Roberto, ao descobrir a investigação dos pais, enviará capangas para sequestrá-los e deixá-los à própria sorte sob o sol escaldante, esperando que o tempo e o calor silenciassem a verdade para sempre. O horror nos olhos de Isabela era absoluto ao encarar o pai. Pai, você realmente fez isso? Tentou fazer mal aos seus próprios pais? Perguntou, mas o silêncio ensurdecedor de Roberto foi a confirmação de uma tentativa de homicídio indireto. Margarida, demonstrando uma nobreza que o filho nunca possuiu, ofereceu um caminho final. Filho, mesmo depois de tudo, ainda há uma chance de você fazer a coisa certa. Vicente apresentou um acordo. Roberto deveria assinar a devolução de todos os bens roubados em troca de os pais não apresentarem as provas criminais à polícia por falsificação, sequestro e apropriação indébita. Mesmo contra a parede, Roberto Silva ainda hesitava, seus olhos calculando friamente uma maneira de preservar o que restava de sua posição. E se eu não assinar? Perguntou ele, desafiando a própria família. Vicente respondeu com a firmeza de quem já não tinha nada a temer. Então, amanhã estaremos na delegacia apresentando queixa por tudo, inclusive tentativa de homicídio contra idosos. Isabela observou o pai, esperando um lampejo de remorso, mas viu apenas o brilho do cálculo e do poder. Foi o momento em que a última corda que os unia se rompeu definitivamente. As palavras de Isabela cortaram o ar como um trovão, selando o destino de Roberto. Pai, pela primeira vez na minha vida, sinto vergonha de ser sua filha, disse ela em um sussurro carregado de desprezo. Roberto permaneceu imóvel, o rosto perdendo a cor conforme o impacto da rejeição da única pessoa que ele dizia amar o atingia no peito.
O magnata que comandava milhares de pessoas compreendeu que havia se tornado o homem mais pobre do mundo, perderá o respeito da filha e a última gota de dignidade que sua alma possuía, tudo em nome de uma fortuna que estava desmoronando. O empresário tentou um último gesto desesperado, estendendo a mão para a filha. Isabela, ele começou, mas ela recuou instintivamente, como se o toque dele fosse tóxico. Naquela sala luxuosa, cercados por segredos que agora eram públicos, a jornada de Isabela Silva mudará de rumo. Ela não era mais apenas uma herdeira, era guardiã de uma verdade que libertara seus avós e destruíra um monstro. A decisão de Roberto nos minutos seguintes determinaria se ele passaria o resto da vida em uma cela ou na miséria, mas para Isabela, o veredito já fora dado, sua verdadeira família estava sentada no sofá. E o homem diante dela era apenas um estranho cercado por papéis inúteis. A tensão na sala atingiu um ponto de ruptura quando Isabela recuou, negando qualquer proximidade física ao homem que agora via como um estranho. Não se aproxime de mim, ela ordenou, a voz cortante como um vidro, apesar das lágrimas que teimavam em cair. Não até você provar que ainda existe alguma decência em você. A sentença de Isabela foi subitamente interrompida pelo som da campainha, um eco metálico que pareceu anunciar a chegada do acerto de contas. Vicente e Margarida trocaram um olhar carregado de significado, e o avô, com uma serenidade que contrastava com o caos, explicou a situação: deve ser o advogado. Marquei para ele chegar às 4 horas para testemunhar sua decisão, Roberto. O pânico começou a se instalar nas feições de Roberto, que se levantou em um salto, sentindo o cerco se fechar. Advogado. Que advogado? Ele questionou, a voz falhando pela primeira vez em décadas de comando. Margarida respondeu com uma firmeza implacável, Doutor Fernando Mendes. O mesmo advogado que descobriu todas as irregularidades nos documentos que você forjou. Isabela caminhou até a porta para atender, mas antes de tocá-la, percebeu que não era apenas um homem que aguardava do lado de fora. A presença de vozes conhecidas indicava que o segredo de Roberto Silva não estava mais restrito às paredes daquela mansão. Ao abrir a porta, Isabela deparou-se com uma cena surreal: o doutor Fernando, um homem elegante de cabelos grisalhos, estava acompanhado por Joaquim, o braço direito de seu pai há 15 anos, e outros 3 diretores executivos da empresa. Boa tarde, Isabela. Precisamos falar urgentemente com seu pai, disse Joaquim, cujo semblante habitualmente cordial estava rígido de indignação. Isabela deu passagem, intrigada com a presença daquela comitiva inesperada. Entrem, Joaquim, ela respondeu, observando o advogado dirigir-se imediatamente aos seus avós. Senhor Vicente, senhora Margarida, trouxe todos os documentos solicitados, anunciou o doutor Fernando, revelando uma pasta volumosa. A entrada dos executivos na sala provocou um choque térmico emocional. Quando os olhos de Joaquim encontraram a figura de Vicente, o homem parou como se tivesse sido atingido por um raio. Meu Deus! Senhor Vicente, é realmente o senhor, sussurrou ele, aproximando-se com um respeito que nunca demonstrara a Roberto. Vicente esboçou um sorriso triste, reconhecendo o antigo colega. Olá, Joaquim, faz tempo que não nos vemos. Roberto, em um estado de confusão mental, tentou intervir sem entender a conexão óbvia entre seu pai e seus funcionários mais leais. Joaquim, você conhece meu pai? Perguntou ele, apenas para ser recebido com um olhar de desprezo. A resposta de Joaquim foi um golpe direto na arrogância de Roberto. Conheço. Roberto, como você pôde fazer isso? O senhor Vicente era como um pai para mim quando comecei na empresa, declarou ele, enquanto Isabela tentava unir as peças desse novo quebra-cabeça. Como vocês se conhecem? Ela questionou, buscando a verdade sobre os escombros das mentiras paternas. Joaquim respirou fundo, revelando a história oculta da Silva Empreendimentos. Isabela, nos primeiros 5 anos, seu avô trabalhava conosco. Ele nos ensinou tudo. Era o verdadeiro mentor de todos nós. A revelação atingiu Isabela com a força de uma traição renovada. A empresa não fora construída do zero pelo esforço solitário de seu pai. Roberto tentou balbuciar uma defesa, alegando ter construído tudo sozinho, mas Carla, a diretora financeira, interrompeu-o com uma frieza profissional. Ele não construiu nada sozinho.
O Sr. Vicente era o cérebro por trás das principais estratégias. Roberto era apenas o rosto da empresa, revelou ela. Joaquim assentiu, reforçando a injustiça histórica. Roberto achou que esqueceríamos. O Sr. Vicente trabalhava 16 horas por dia, feriados e finais de semana. Ele desenvolveu os projetos que nos tornaram bem-sucedidos. Dr. Fernando Mendes abriu a pasta e entregou a Isabela evidências de uma exploração sórdida, contratos e recibos que provavam que Vicente nunca fora remunerado dignamente. Vicente acenou para que o advogado expusesse a crueldade financeira de Roberto. Durante anos, Roberto me convenceu de que a empresa passava por dificuldades. Eu trabalhava quase de graça, acreditando que ajudava meu filho a crescer, explicou o avô. Carla, abrindo sua própria pasta de auditoria, desmentiu a narrativa de crise com números avassaladores. A empresa nunca teve dificuldades. Roberto, quer explicar os lucros milionários que escondeu dos seus pais. Isabela analisou os balanços, e mesmo sem ser contadora, viu a fraude evidente. Pai, estes números mostram que você ganhou milhões enquanto meu avô trabalhava de graça para você, disse ela, a voz vibrando de fúria. Roberto tentou uma última e frágil justificativa sobre a complexidade dos negócios, mas Joaquim explodiu em uma indignação legítima. Complexidade. Lembro perfeitamente do dia em que você disse ao Sr. Vicente que ele atrapalhava a imagem moderna da empresa e o demitiu. O choro de Margarida preencheu o silêncio que se seguiu, carregado de uma mágoa antiga. Foi nesse dia que nosso filho decidiu que éramos uma vergonha para ele, sussurrou ela. Doutor. Fernando Mendes então deu o passo legal decisivo, dirigindo-se a Isabela para explicar a realidade jurídica daquele império de mentiras. Senhorita Isabela, legalmente, seu avô Vicente tem direito a 50% de tudo que esta empresa possui, informou o advogado. Diante da confusão da jovem, ele detalhou a estrutura societária que Roberto tentará enterrar. A empresa foi registrada como uma sociedade entre pai e filho, mas Roberto nunca respeitou essa parceria. Todas as decisões eram tomadas sem consultá-lo, e os lucros eram desviados. Vicente caminhou até a foto da formatura na parede, a mesma que Margarida reconhecera. Sabe por que guardei esta foto aqui todos esses anos, Isabela? Perguntou ele. Não, vovô, ela respondeu, usando pela primeira vez o termo carinhoso. A resposta de Vicente foi o selo de uma traição irreparável. Porque neste dia, Roberto me prometeu que seríamos sócios para sempre, que nunca me abandonaria, declarou o avô, apontando para a imagem do filho jovem. Joaquim aproximou-se de Isabela, mostrando fotos antigas em seu telefone que corroboravam a história, Vicente na linha de frente, resolvendo problemas reais, enquanto Roberto apenas posava para a alta sociedade. Pai, é verdade que o vovô era seu sócio? Perguntou Isabela. Derrotado, Roberto admitiu em um fio de voz, sim, tecnicamente. Doutor Fernando encerrou a questão com autoridade. O Sr. Vicente Silva possui 49% da Silva Empreendimentos. Isso significa que ele é, de fato, o dono da empresa. O desfecho daquela reunião parecia selado, mas a gravidade jurídica das revelações apenas começava a surgir. O doutor Fernando Mendes, mantendo a postura técnica, esclareceu que as implicações iam muito além de uma simples disputa familiar. Significa muito mais que isso. Significa que durante 18 anos ele foi impedido de exercer seus direitos como sócio. Isso caracteriza administração fraudulenta e apropriação indébita, afirmou o advogado. Vicente, movido por uma compaixão que desafiava a lógica, aproximou-se do filho e pousou a mão em seu ombro, oferecendo uma última ponte para a redenção. Roberto, você ainda é meu filho. Apesar de tudo, ainda te amo. Mas chegou a hora de você escolher continuar mentindo ou finalmente fazer a coisa certa, apelou o idoso, buscando o resquício de humanidade que acreditava existir ali. A resposta de Roberto veio com um tom de quem já não via saída, uma voz rouca e sem brilho. O que vocês querem de mim? Perguntou ele. Margarida, levantando-se com a dignidade de quem carregara o fardo do silêncio por quase 2 décadas, caminhou até o filho com um pedido que transcendia o dinheiro. Queremos nosso filho de volta. Queremos que você pare de ter vergonha de quem você realmente é.
Queremos nossa família reunida, declarou ela. Quando Roberto questionou sobre as demandas financeiras, Vicente foi categórico: queremos apenas o que sempre foi nosso por direito, a sociedade da empresa respeitada, nossos bens devolvidos e um pedido de perdão sincero. O isolamento de Roberto tornou-se absoluto quando seus próprios pilares corporativos se voltaram contra ele. Carla, a diretora financeira, deu um ultimato que selava o destino operacional da empresa. Roberto, precisa saber que todos nós funcionários já decidimos. Se o senhor Vicente voltar para a empresa, ficamos. Se ele não voltar, vamos embora, afirmou ela com firmeza. Joaquim reforçou o golpe, expondo a diferença abissal entre o carisma genuíno de Vicente e a frieza de Roberto. Respeitamos o senhor Vicente muito mais que a você. Ele sempre nos tratou como família, enquanto você nos trata como simples empregados, disse ele, deixando claro que o capital humano da empresa já não pertencia ao magnata. Isabela, observando a lealdade espontânea daqueles que viram a empresa nascer, confrontou o pai com a dura realidade de seu caráter. Pai, você está vendo isso? Estas pessoas que trabalham com você há anos escolheram meus avós em vez de você. Não te faz pensar sobre que tipo de pessoa você se tornou? Questionou a jovem. Roberto percorreu os olhos pela sala, vendo o reflexo de sua solidão em cada rosto presente. O doutor Fernando Mendes colocou a caneta sobre a mesa, ao lado do contrato de restituição, como se oferecesse uma última boia de salvação. Senhor Roberto, a decisão é sua. Assine e reconstrua sua família ou enfrente um processo criminal que pode resultar em prisão e perda total de seus bens, sentenciou o advogado. O silêncio na sala era tão denso que o tempo parecia ter congelado enquanto todos aguardavam o movimento da mão de Roberto. As 18 páginas de papel representavam 18 anos de mentiras que poderiam ser redimidas com um único gesto. Pai, você sabe qual é a escolha certa, sussurrou Isabela, buscando encontrar um olhar de arrependimento. Por um breve instante, uma faísca de vulnerabilidade cruzou o rosto do empresário, mas o que se seguiu foi o estalar de uma alma que preferia quebrar a ceder. Não, gritou ele, empurrando o contrato com violência. Não vou assinar isso. O choque foi imediato, Joaquim balançou a cabeça em descrença enquanto o ar parecia faltar nos pulmões dos presentes. Vicente, ainda mantendo a calma, tentou entender a profundidade daquela recusa. Você tem certeza dessa decisão, Roberto? Perguntou o pai. O empresário levantou-se, recuperando a postura autoritária que usava como armadura contra a própria consciência. Tenho sim. Vocês acham que vou entregar 18 anos de trabalho assim? Que vou destruir tudo que construí por causa de chantagem emocional, bradou ele, ignorando o apelo de Isabela. Pai, eles são seus pais. Não é chantagem, é justiça. Gritou a filha, sentindo a dor de ver o pai se perder definitivamente. Roberto riu com uma amargura que gelou o ambiente. Justiça. Isabela, você é muito ingênua. No mundo dos negócios não existe espaço para sentimentalismo. Diante da recusa obstinada, o doutor Fernando Mendes começou a recolher seus pertences com a seriedade de quem inicia uma guerra. Muito bem, senhor Roberto. Nesse caso, nos vemos no tribunal amanhã de manhã, declarou o advogado. Mas Roberto ainda não havia terminado seu espetáculo de crueldade. Esperem, ordenou ele, levantando a mão e caminhando até sua mesa de carvalho. Ele acionou um mecanismo em uma gaveta secreta e retirou um envelope lacrado, um segredo guardado para um momento de destruição total. Pai, o que é isso? Perguntou Isabela, intrigada e temerosa pelo brilho sinistro nos olhos do progenitor. Ao abrir o envelope, Roberto revelou a cartada final que planejara desde o alicerce da empresa. São os verdadeiros documentos de fundação da empresa, os originais, afirmou ele com um sorriso triunfante. Vicente franziu a testa, confuso com a afirmação. O que você quer dizer com verdadeiros documentos? Questionou o idoso. Roberto saboreou o momento da revelação. Quero dizer que os documentos que vocês têm são cópias falsas que eu mesmo mandei fazer. O doutor Fernando analisou os papéis rapidamente, sua expressão tornando-se tensa. Segundo estes documentos, a empresa foi registrada apenas no nome de Roberto Silva.
Vicente Silva aparece apenas como funcionário. Isso é impossível, exclamou o advogado. Vicente levantou-se cambaleando, a memória do dia da fundação chocando-se com a realidade documental. Eu assinei os documentos de sociedade. Lembro perfeitamente, protestou o avô. Roberto riu, uma gargalhada carregada de um cinismo puro e destrutivo. Pai, você assinou documentos em branco. Eu disse que eram contratos de trabalho. Você confiou tanto em mim que nem leu. Margarida desabou em choro silencioso enquanto Isabela sentia uma náusea profunda. Pai, como você pôde fazer isso? Como pôde enganar seus próprios pais dessa forma? Gritou ela, horrorizada com a mente maquiavélica que habitava o homem que ela chamava de pai. A resposta de Rob ao clímax da tensão na sala de estar foi subitamente quebrado por um som que ninguém esperava, a risada de Vicente. Não era um riso de escárnio, mas a gargalhada de quem finalmente via todas as peças de um quebra-cabeça se encaixarem. Roberto, disse o idoso, ainda sorrindo com uma serenidade que desarmou a arrogância do filho, você realmente acha que sou tão ingênuo assim? Roberto, subitamente incomodado com a reação do pai, não conseguiu esconder o nervosismo ao perguntar do que ele estava falando. Vicente caminhou até sua mala velha e retirou uma pasta que passará despercebida até então, revelando que o jogo de poder estava longe de terminar. Com a calma de um mestre, Vicente abriu os documentos diante dos olhos arregalados do doutor Fernando Mendes. Filho querido, você não foi o único que aprendeu a jogar o jogo dos negócios, declarou ele. O advogado, incrédulo, questionou a origem daqueles papéis, ao que Vicente explicou que eram cópias autenticadas dos documentos originais. Documentos que guardei secretamente durante todos esses anos, afirmou. Roberto empalideceu, alegando que controlara todos os registros, mas Vicente rebateu com um sorriso vitorioso. Você controlou os originais, mas não sabia que eu sempre fazia cópias de tudo que assinava. Aprendi isso com o meu pai, que também era empresário. A revelação sobre o passado de Vicente deixou Isabela atonita, pois a imagem de homem simples que o pai criara desmoronava definitivamente. Margarida, com um orgulho brilhando nos olhos, incentivou o marido a contar sua verdadeira trajetória. Isabela, minha netinha, seu avô não é apenas um homem simples como seu pai gosta de pintar. Sou formado em administração de empresas pela Universidade Federal, tenho pós-graduação em gestão financeira e trabalhei durante 30 anos em grandes corporações antes de me aposentar, revelou o patriarca. Roberto ficou sem palavras, enquanto Vicente provava que as assinaturas de sociedade foram, de fato, forjadas posteriormente pelo filho. O doutor Fernando Mendes, após estudar os papéis, confirmou que as provas eram irrefutáveis e caracterizavam crime contra o patrimônio. Isabela olhou para o avô com uma admiração renovada, percebendo que ele dera ao filho todas as chances de se redimir antes de expor a verdade. Suspeitava das mentiras dele, mas preferi dar uma chance para ele fazer a coisa certa voluntariamente. Infelizmente, ele escolheu continuar mentindo, lamentou Vicente. Roberto deixou-se cair em uma cadeira, percebendo que fora superado em estratégia e inteligência pelo homem que ele tentará descartar como um peso. Margarida decidiu desferir o golpe final, retirando outro documento da bolsa que alterava completamente a balança de poder financeiro da família. Roberto, você se lembra da carta que escreveu para nós há 15 anos? Aquela onde dizia que não éramos mais seus pais, perguntou ela. O empresário tentou negar, mas a voz tremeu diante da carta com assinatura reconhecida. Nesta carta, você renuncia formalmente a qualquer direito sobre nossa herança familiar. Herança que inclui propriedades que valem mais de 12 milhões de reais, revelou a avó, deixando a sala em um silêncio absoluto diante da magnitude daquela fortuna. O advogado rapidamente fez os cálculos e anunciou o óbvio: Vicente e Margarida eram, tecnicamente, mais ricos que o próprio Roberto. Vocês sempre foram ricos, gaguejou Roberto, em estado de choque. Margarida respondeu com a sabedoria de quem conhece os verdadeiros valores da vida: sempre fomos, mas nunca ostentamos. Preferimos viver de forma simples e ensinar valores corretos aos nossos filhos. Valores que você claramente rejeitou. Isabela abraçou os avós, compreendendo finalmente por que o segredo fora mantido.
Riqueza não define caráter, netinha. Queríamos que você nos conhecesse pelo que somos como pessoas, não pelo que temos no banco, explicou Vicente. Joaquim, que observava tudo com um desprezo crescente pelo chefe, não perdeu a oportunidade de confrontar Roberto. Roberto, você abandonou e humilhou pessoas que são mais ricas e mais sábias que você. Como se sente agora? Questionou o executivo. Sem resposta e completamente derrotado, Roberto Silva viu seu mundo de aparências ruir. O doutor Fernando Mendes garantiu que Vicente recuperaria sua parte na empresa e ainda poderia processar o filho por danos morais. No entanto, o patriarca olhou para o filho com uma compaixão inabalável. Roberto, vou fazer uma última oferta, reconheça seus erros, peça perdão sincero e ainda podemos ser uma família, propôs o pai. A alternativa à redenção era clara e devastadora, o rigor da lei, a prisão e a perda total de bens. Todos os olhos se voltaram para Roberto, que enfrentava o peso de 18 anos de mentiras desabando sobre seus ombros. Pela primeira vez em décadas, o grande magnata sentia-se vulnerável e pequeno. Pai, começou ele, com a voz quase inaudível, mas a frase foi interrompida por um susto. Vicente curvou-se ligeiramente e levou a mão ao peito, lutando para respirar. Isabela correu até ele, alarmada com a súbita fragilidade do avô. Vovô! O que está acontecendo? Gritou ela, desesperada. Margarida agiu com rapidez, ajudando o marido a se sentar enquanto buscava algo na bolsa. Vicente, você trouxe os remédios? Perguntou ela, com a voz carregada de ansiedade. Isabela, sem entender a gravidade da saúde do avô, questionou sobre o estado dele. Estou bem, netinha. É só o coração que às vezes acelera demais, respondeu Vicente entre respirações curtas. Roberto levantou-se abruptamente, e a máscara de orgulho foi substituída por uma preocupação genuína que ele não conseguia mais esconder. Pai, você está com problemas cardíacos? Perguntou o empresário, aproximando-se instintivamente. A resposta de Margarida foi um lembrete doloroso de tudo que Roberto perderá durante seu autoexílio de ganância. Há 3 anos ele sofre com isso, revelou ela, com os olhos marejados. Naquele momento, a disputa por ações, heranças e empresas pareceu desaparecer diante da fragilidade da vida humana. Roberto Silva olhou para o pai, talvez pela primeira vez em 18 anos, não viu um sócio ou um obstáculo, mas apenas o homem que lhe dera a vida e que agora lutava por cada batimento cardíaco. O destino daquela família agora dependia não de assinaturas em contratos, mas da capacidade de um filho de finalmente abrir o coração. A atmosfera na sala tornou-se pesada quando Margarida revelou a origem dos problemas de saúde de Vicente. Desde que recebemos a notícia de que você havia nos declarado como desaparecidos para o governo, foi quando ele teve o primeiro episódio, explicou ela. A revelação atingiu Roberto como um soco no estômago, fazendo-o recuar enquanto a culpa começava a corroer sua fachada de poder. Vocês foram declarados como desaparecidos, gaguejou ele, vendo a extensão da própria crueldade ser exposta diante da filha. Vicente, recuperando o fôlego com esforço, confirmou a manobra sórdida que o filho utilizara para apagar o passado. Sim. Para justificar nosso sumiço, você nos reportou como pessoas desaparecidas. Perdemos nossos documentos, nossa identidade oficial. Durante anos não pudemos nem abrir uma conta bancária, relatou o idoso. Isabela olhou para o pai com um horror crescente, sentindo a náusea da decepção profunda. Pai, você fez isso. Você apagou a existência dos seus próprios pais. Questionou ela, enquanto Roberto empalidecia diante da prova documental de sua desumanidade. O doutor Fernando Mendes, agindo como o carrasco da consciência de Roberto, folheou os documentos e exibiu as provas. Senhor Roberto, aqui estão as certidões de desaparecimento que o senhor assinou há 16 anos. Foi necessário um processo legal complexo para restaurar a identidade civil deles, informou o advogado. Margarida sussurrou com uma dor que atravessou os presentes, 16 anos vivendo como fantasmas. 16 anos sem poder nem comprovar quem éramos. Naquele momento, a riqueza de Roberto Silva parecia construída sobre o túmulo simbólico de seus pais vivos.
Vicente levantou-se lentamente e caminhou até uma estante que Roberto julgava ser apenas decorativa. Filho, você se lembra desta gaveta? Perguntou o pai. Roberto franziu a testa, alegando que o compartimento sempre estivera vazio, mas Vicente revelou que ali morava o que o empresário tentará esconder de si mesmo. Retirando uma pequena chave do bolso, o idoso abriu a gaveta e extraiu uma caixa de madeira antiga. Isabela, você quer saber por que seu pai se tornou uma pessoa tão diferente? Vovô, o que tem nessa caixa? Perguntou a jovem, aproximando-se com curiosidade e temor. Ao abrir a caixa, Vicente revelou relíquias de uma vida que Roberto tentará assassinar em sua memória, cartas, fotos e um urso de pelúcia desgastado. Roberto, você se lembra deste urso? Perguntou Vicente suavemente. O impacto visual do brinquedo foi o golpe final nas defesas de Roberto. Suas pernas fraquejaram e ele se apoiou na parede, os olhos inundados de lágrimas. Ursinho Beco, sussurrou ele, a voz embargada pela infância que retornava como um fantasma. Você dormia com ele todas as noites até os 15 anos. Dizia que ele te protegia dos pesadelos, relembrou Margarida, aproximando-se com doçura. Isabela pegou o urso com cuidado, vendo o pai desmoronar diante de seus olhos. Pai, este era seu? Perguntou ela, mas Roberto não conseguiu responder, soluçando abertamente. Vicente retirou uma fotografia da caixa, mostrando um Roberto criança no primeiro dia de escola, sorridente entre os pais. Nós caminhávamos 3 quilômetros todos os dias para levá-lo à escola, porque queríamos que ele tivesse a melhor educação possível, contou o avô. Roberto deixou-se cair em uma cadeira, devastado. Por que vocês guardaram isso? Por que não jogaram tudo fora depois do que fiz? Questionou ele entre soluços. Margarida ajoelhou-se ao lado do filho, oferecendo perdão que ele nunca ousara pedir. Por que você sempre foi nosso menino, Roberto? Não importa o que você fez, ainda é o garotinho que corria para nossos braços quando tinha medo, consolou a mãe. Vicente mostrou outra foto, da formatura do ensino médio, lembrando a Roberto de suas motivações originais. Você disse que queria ser empresário para dar uma vida melhor para nós. Eu prometi que vocês nunca mais passariam necessidade, chorou Roberto. E você cumpriu essa promessa. Cumpriu, só que no processo perdeu a si mesmo, respondeu Vicente gentilmente. Isabela abriu uma das cartas da caixa e leu em voz alta a mensagem que os avós escreveram no 20º aniversário de Roberto, o dia em que ele registrara a empresa. Estamos tão orgulhosos do homem que você se tornou. Esperamos que nunca se esqueça de que o amor da família é mais importante que qualquer riqueza, leu ela, enquanto o silêncio da sala era cortado apenas pelo choro do pai. Vocês escreveram isso no dia em que eu registrei a empresa, reconheceu Roberto. Escrevemos, e continuamos escrevendo cartas para você todos os anos, mesmo depois de você nos abandonar, confirmou Margarida. Vicente retirou 18 envelopes da caixa, cada um representando um aniversário perdido. 18 cartas, Roberto. Todas enviadas para seu endereço. Todas retornadas como destinatário desconhecido, revelou o pai. Roberto abriu a carta mais recente com mãos trêmulas, lendo sobre o amor incondicional que nunca diminuíra, apesar da traição. Todos os anos. Vocês escreveram todos os anos e todas as vezes que o carteiro trazia a carta de volta, era como perder você novamente, disse Vicente com a voz embargada. Isabela encontrou um envelope com seu próprio nome, descobrindo que também fora amada à distância todos os anos. A jovem leu sua carta em silêncio, as lágrimas lavando seu rosto. Vocês sempre souberam quando era meu aniversário? Perguntou ela. Nunca esquecemos. Era o dia mais triste do ano para nós, respondeu Vicente. Roberto levantou-se cambaleando e caminhou até a janela, incapaz de compreender tamanha misericórdia. Como vocês puderam me perdoar? Como puderam continuar me amando? Perguntou ele. Vicente respondeu com a verdade mais profunda da paternidade, porque é isso que os pais fazem. O amor incondicional não depende do comportamento dos filhos. Joaquim confirmou que Vicente sempre falará do filho com amor, acreditando que ele um dia voltaria para casa.
A revelação de que a misericórdia de seus pais tinha um limite imposto pela biologia foi o golpe final na arrogância de Roberto. Você é nosso filho perdido que finalmente voltou para casa. Mas pode ser tarde demais, sussurrou Margarida, com os olhos fixos na fragilidade de Vicente. Alarmado, Roberto buscou respostas no rosto do pai, que explicou com dificuldade que seu coração, desgastado por anos de estresse e abandono, estava falhando. Os médicos não sabem quanto tempo eu tenho, revelou o idoso. O desespero tomou conta de Roberto, que implorou por uma oportunidade de redimir as décadas de silêncio. Pai, me dê uma chance. Uma chance de ser o filho que vocês merecem. Vicente, com a sabedoria de quem já perdoara muito antes do pedido ser feito, sorriu tristemente para o filho. Filho, essa chance sempre existiu. Você só precisava estar pronto para aceitá-la, afirmou ele. Diante do Dr. Fernando Mendes, que aguardava uma posição sobre os documentos legais, Roberto não hesitou. Ele pegou a caneta e assinou cada papel de restituição, devolvendo a dignidade e os bens que pertenciam aos seus pais. A única coisa da qual tenho certeza é que quero passar o tempo que nos resta sendo digno do amor de vocês, declarou ele, selando o pacto de união com um abraço que quebrou 18 anos de gelo. 6 meses se passaram, e a transformação na mansão e na empresa era visível a todos. A antiga placa fria da corporação fora substituída por Silva e Filhos, e o ambiente de trabalho agora exalava uma humanidade que Roberto jamais permitirá antes. O empresário, agora um filho dedicado, chegava cedo todos os dias apenas para levar Vicente e Margarida ao escritório. Bom dia, pai, dizia Roberto, ajudando o patriarca a descer do carro adaptado, enquanto Isabela os aguardava na recepção com um beijo carinhoso. Vovô, como dormiu? Perguntava ela, ouvindo histórias de sonhos onde ela ainda era a menininha do balanço. Isabela assumirá a diretoria de responsabilidade social, transformando a riqueza da família em um instrumento de mudança. Joaquim, o fiel braço direito, aproximou-se um dia com relatórios que traziam um brilho novo aos olhos de Vicente. Nossa netinha já conseguiu construir 3 creches para filhos de funcionários e um programa de alfabetização para idosos, celebrou o avô, orgulhoso da semente que plantara no coração dela. Margarida, sempre ao lado deles com seu tricô e conselhos sábios, sorria com a satisfação de ver a família finalmente alinhada. Ela puxou ao avô, sempre pensando nos outros antes de si mesma, comentou a avó. Contudo, a melancolia pairava sobre os momentos de alegria, pois a saúde de Vicente declinava visivelmente. No consultório do Dr. Carlos Mendonça, a família recebeu a notícia que tanto temia após meses de felicidade intensa. Infelizmente, os resultados confirmam o que suspeitávamos. O coração está muito comprometido, explicou o médico, segurando a mão de Margarida. Com uma calma sobrenatural, Vicente perguntou quanto tempo ainda lhe restava. Podem ser semanas, talvez 2 ou 3 meses. Mas quero que saibam que ele não sentirá dor. O coração simplesmente vai descansar, concluiu o doutor. O choro de Isabela ecoou pela sala do médico, uma revolta contra a injustiça do tempo. Não é justo. Acabamos de nos encontrar, exclamou ela, sendo imediatamente acolhida pelo abraço de Vicente. Netinha, tivemos 6 meses maravilhosos. 6 meses em que pude ver você crescer e ver meu filho se transformar num homem que sempre soube que ele poderia ser, consolou o avô. Roberto, sentindo o peso do arrependimento, lamentou o tempo que desperdiçara em sua busca frenética por poder. Pai, eu desperdicei tanto tempo, confessou ele, com a voz embargada pela dor da perda iminente. Vicente interrompeu o lamento do filho com uma firmeza amorosa, focando na beleza do presente que haviam conquistado. Não desperdiçamos nada. Cada momento difícil nos trouxe até aqui. E olha ao nosso redor, temos uma família unida, uma empresa que ajuda pessoas, principalmente, temos amor, declarou o patriarca. Ele decidiu, então, que seus últimos dias não seriam marcados pela tristeza, mas pela celebração da vida. Vicente insistiu em organizar uma festa especial para reunir todos os amigos, funcionários e vizinhos que fizeram parte de sua longa e agora completa jornada. A mansão Silva, antes um monumento à solidão e ao status, abriu suas portas para uma multidão de rostos amigos e gratos.
Durante a festa, Vicente pediu a atenção de todos, apoiado nos braços de Roberto e Isabela, as duas razões de sua maior alegria. Meus queridos, vocês sabem que meu tempo aqui está chegando ao fim, mas quero que saibam que sou o homem mais feliz do mundo, anunciou ele, com Margarida ao seu lado, testemunha de toda uma vida de lutas e vitórias silenciosas. O silêncio na mansão era de respeito e admiração por aquele homem que ensinara a todos o valor da resiliência. As palavras finais de Vicente naquela noite ecoaram como um testamento espiritual para todos os presentes. Há 6 meses, eu e Margarida éramos 2 idosos abandonados em uma estrada. Hoje, somos os avós orgulhosos de uma neta extraordinária e pais de um filho que aprendeu que o amor vale mais que qualquer riqueza, declarou ele, sob os aplausos emocionados de seus funcionários e amigos. Roberto, chorando abertamente, segurou a mão do pai com uma força que transmitia todo o amor que ficará guardado por 18 anos. Pai, obrigado por nunca desistir de mim, sussurrou o filho. Aquela estrada deserta onde tudo começara ficará para trás, substituída por um caminho pavimentado de perdão e união. Vicente Silva partiu algumas semanas depois, durante o sono, com um sorriso de paz no rosto e a certeza de que sua missão estava cumprida. Ele deixará para trás não apenas um império financeiro, mas uma família que finalmente entenderá que a verdadeira herança não se conta em moedas, mas em momentos partilhados. Roberto e Isabela continuaram seu legado, provando que, embora o tempo perdido não volte, o amor tem o poder de transformar o pouco tempo que resta em uma eternidade de significado. O desfecho desta jornada de redenção e amor começa com um gesto de ternura que selou a paz entre as gerações da família Silva. Roberto sentiu o peso de décadas de erro se esvair quando seu pai, com a sabedoria de quem já não guardava mágoas, acariciou seu rosto em um último adeus consciente. Obrigado por me dar a chance de morrer em paz, sabendo que nossa família está unida, disse Vicente, com a voz fraca, mas o espírito pleno. Isabela, emocionada ao presenciar a cura de sua linhagem, aproximou-se para registrar sua última lição. Vovô, você me ensinou que família não se mede por tempo, mas por intensidade de amor. 3 semanas depois daquele encontro transformador, a mansão foi banhada por uma luz suave de domingo que anunciava a partida do patriarca. Vicente não despertou, tendo partido durante o sono com um sorriso sereno que Margarida encontrou ao amanhecer. Ele parecia ter adormecido feliz, carregando consigo a certeza de que sua missão estava cumprida. O velório não foi um evento de luto sombrio, mas uma celebração da vida de um homem que fizera do amor incondicional sua maior bandeira e legado. Durante toda a despedida, Roberto demonstrou a mudança profunda que ocorrerá em seu íntimo, permanecendo ao lado do pai sem se afastar por um único segundo. Segurando a mão de Vicente, ele depositou ali toda a gratidão que não soubera expressar durante 18 anos. Pai, obrigado por me ensinar que nunca é tarde para voltar para casa, sussurrou ele, com o coração finalmente em paz. Joaquim, o fiel amigo e executivo, aproximou-se para confortá-lo com a verdade que Vicente espalhara. Ele estava orgulhoso de você. Nos últimos meses só falava de como você havia se tornado o filho com quem sempre sonhou. No funeral, o silêncio foi preenchido pela voz de Isabela, que leu uma carta deixada por Vicente em sua mesa de trabalho, escrita para ser seu testamento espiritual. Minha querida família, se vocês estão lendo isso, significa que meu coração finalmente descansou. Não fiquem tristes. Vivi meus últimos meses da forma mais feliz possível, cercado por amor, dizia o texto inicial. A carta era um bálsamo para Roberto, que ouviu as palavras póstumas do pai reafirmarem sua transformação. Roberto, meu filho amado, você me deu o maior presente que um pai pode receber, a chance de perdoar e ser perdoado. A mensagem de Vicente também se dirigia com doçura à neta e à sua eterna companheira, traçando o futuro da empresa sob uma nova ética. Isabela, minha netinha do coração, você me mostrou que o amor pode pular gerações. Margarida, minha companheira de 60 anos, obrigado por caminhar ao meu lado, escreveu ele. O patriarca deixou instruções claras para que a empresa fosse usada como uma ferramenta de bem-estar social. Use-na para construir pontes onde outros constroem muros. Lembrem-se, riqueza verdadeira não está no que possuímos, mas no amor que compartilhamos. Vicente encerrou sua carta com uma declaração que redefiniu o conceito de sucesso para todos os presentes, afirmando que partia como o homem mais rico do mundo por causa do afeto recebido.
6 meses após sua partida, a Silva e Filhos já era uma referência nacional em responsabilidade social, provando que o lucro e a humanidade poderiam caminhar juntos. Roberto tornará-se um líder admirado não pelo medo, mas pelo exemplo, transformando a dor da perda na motivação necessária para impactar positivamente a comunidade ao seu redor. A vida seguiu seu curso, trazendo novas sementes de esperança para a família que outrora fora dividida pela ganância. Isabela, agora casada com um advogado engajado em causas sociais, trazia em seu ventre a continuidade do legado de seu avô. Em uma tarde de carinho com Margarida, ela revelou o plano para honrar o homem que mudou suas vidas. Vovô, acho que vou dar o nome de Vicente para o bebê. Margarida, com os olhos marejados, sorriu com a certeza de que a memória de seu amado nunca se apagaria. Seu avô ficaria emocionado. Ele sempre disse que o amor é a única herança que realmente importa. No escritório, Roberto cultivava o hábito de buscar orientação na imagem do pai que agora descansava em sua mesa. Diante de cada decisão difícil ou dilema ético, ele olhava para o retrato e se perguntava o que Vicente faria naquele lugar. Obrigado, pai, por me mostrar que o amor incondicional existe e por provar que algumas pessoas são tão especiais que, mesmo partindo, continuam cuidando de nós para sempre, sussurrava o empresário, agora plenamente consciente de que sua maior conquista não era o patrimônio, mas a integridade. A empresa prosperou sob este novo propósito, tornando-se um porto seguro para famílias e um farol de generosidade em um mundo empresarial muitas vezes gélido. O sucesso passou a ser medido pelo número de vidas transformadas e pelas pontes reconstruídas. Cada creche inaugurada e cada projeto de alfabetização era um tributo silencioso ao homem que, mesmo sendo abandonado em uma estrada, não permitiu que a amargura contaminasse sua capacidade de amar e perdoar. A semente de transformação plantada por Vicente Silva floresceu com tal força que atravessou gerações, provando que o amor é a força mais poderosa do universo. A história da família Silva tornou-se uma lenda urbana de redenção, um lembrete constante de que feridas profundas podem ser curadas e corações endurecidos podem ser amolecidos. No fim, Vicente não apenas salvou sua empresa ou seu patrimônio, ele salvou a alma de seu filho e garantiu que sua descendência caminhasse sob a luz da generosidade, provando que nunca é tarde para reencontrar o caminho de casa. Roto foi a confirmação final de sua desumanidade e arrogância. Porque eu sou inteligente, Isabela. Inteligente demais para deixar que sentimentos atrapalhassem meus negócios, declarou ele com orgulho. Vicente sentou-se pesadamente, devastado pela percepção de que fora usado pelo próprio filho desde o primeiro segundo. Roberto, você planejou isso desde o início, murmurou o idoso. Desde o primeiro dia, confirmou Roberto. Precisava do seu conhecimento e experiência para começar, mas nunca tive intenção de dividir o controle. Isabela olhou para ele como se visse um monstro. Quem é você? Perguntou ela. E ele, com um sorriso gélido, concluiu, sou Roberto Silva, o empresário que construiu um império do zero e não vou deixar ninguém destruir o que conquistei.